Levanta Josué. Josué começa a obra. A Bíblia diz que em meio a isso, Deus promete a cidade de Canaã e dá através de Josué. Quando Josué conquista, a Bíblia vai dizer que chega aos dias também de Josué partir e entra o período de Juízes, que é um dos períodos mais negros da Bíblia, um dos períodos de um declínio espiritual mais trágico da Bíblia, porque o povo pensa e continua a viver no livro de Juízes um período de apostasia. E o que é apostasia, João Bruno? Afastamento daquele de quem chamou. E eu acho interessante isso aqui, porque em meio a isso tudo tem trevas, tem dificuldade, o povo está fazendo o que quer, e Deus, alguém acha que Deus perdeu o controle da situação, porque alguém está andando por lado contínuo. E o que Deus nos trouxe aqui para dizer é: se eu estou no controle da tua vida e te coloquei nesta obra, nada sai do meu controle, diz o Senhor. E se no controle da sua vida e desta obra, enquanto você cuida do que é dele, ele cuida do que é teu. Teve gente que não entendeu. Eu vou melhorar para você dar um glória a Deus bem bonito aqui neste culto. Deus está dizendo para mim e para você, diga comigo: cuida do que é de Deus, que Deus cuida do que é teu. O teu marido é teu, deixa que Deus está cuidando. Teu filho que está afastado é teu, deixa que Deus está cuidando. Porque uma hora, pela tua fidelidade aqui, ele abre o céu lá na boca de fumo, na dificuldade onde ele passa, no desempregado, e diz: se você está lá, mas ela está aqui, eu pego você lá, coloca aqui os dois da minha obra, mas eu não... Cadê as mãos dos adoradores que vieram na glória? A Bíblia vai dizer que a obra continua. Deus levanta, e em meio à morte de Josué, levanta-se a tribo de Judá, e eles vão guerrear contra Adonibezeque. Adonibezeque, de traduzido, é Senhor das Trevas, que o carinhosamente, o que era que ele fazia? Olha para cá, olha para cá. O que ele fazia? O inimigo do povo, ele pegava os reis de Israel, do povo de Deus, os líderes, arrancava os polegares, está na Bíblia, Juízes primeiro, arrancava os polegares, jogava eles debaixo da mesa e zombava deles e dizia: eles são rei, mas eu arranquei os polegares. E eu achei interessante isso aqui, presbítero Antônio, porque tanta coisa para ele arrancar, ele arrancava o polegar, porque o polegar na Bíblia é sinal de identidade. E sabe o que o diabo quer fazer com essa mocidade e com essa igreja? Arrancar a identidade dela nas ruas da Barra de Santo Antônio. Mas eu vim com a palavra de Deus para alegrar seu coração. Ele não pode pegar no polegar, até ele pensa em arrancar o polegar, mas se ele arranca a identidade que está do lado de fora, Deus grita no ouvido dele e diz: mas eu marquei ele pelo lado de dentro. E se eu marquei para dentro, ninguém arranca. E já fiquei à vontade aqui. O Senhor está dizendo: nem o polegar da mão, que é sinal de identidade, nem o polegar do pé, que é sinal de fortaleza. E sabe o que Deus está dizendo? Se você está na rocha e o teu polegar está apoiado nela, o vento vai bater, a dificuldade vai atribular, mas o Senhor está dizendo: canta, jovem, porque eu te marquei poder que ninguém arranca de você o que eu te dei. Mais baixinho um pouquinho. Ele arrancou os polegares. Você coloca mais baixinho, só um pouquinho. Ele arranca os polegares. Ele arranca a identidade. Joga debaixo. E sabe uma das coisas interessantes? Se você perceber, pega a sua Bíblia assim comigo. Livro, marcando Juízes 3. Pega assim. Isso. Pega assim sua Bíblia. Toda a igreja pegou, diga amém. Levante a sua Bíblia assim pro alto. Agora olhe para mim com a Bíblia lá em cima. Olhe para cá. Juventude aqui na cidade. Ainda tem Bíblia aí? Levante a Bíblia assim comigo. Isso. Levante. Só vou falar quando todo mundo levantar a Bíblia. Está vendo a Bíblia levantada assim? Você não consegue pegar a Bíblia sem o polegar. Os quatro, levante a Bíblia, não baixe não. Você não consegue pegar a Bíblia sem o polegar. Porque o polegar é firmeza. E sabe por que o diabo tem tanta raiva de mim, de você e dessa festa? É porque ele olha para nós e diz: o
para cá. O povo percebe que precisa de Deus. A perseguição aumenta. Mas a Bíblia diz que é um texto que se repete várias vezes no livro de Juízes, que é a autoria anônima, e o período é de 1500 a 1000, que o propósito desse livro é propagar de forma bíblica, através do livro de Juízes, que a desobediência leva ao fracasso. E através da vida de Sansão, que vamos ver na frente, provar de forma clara, diga comigo, o poder do arrependimento. Deus te trouxe aqui para fazer você pensar em algo que você precisa deixar. Oh, aleluia. E o povo que conversar, olha para cá, irmão, em nome de Jesus, não sei pregar para quem conversa. A Bíblia diz que em meio a isso, Ele levanta o povo, e o povo, em vez de andar na fidelidade com Deus, do capítulo 2 ao capítulo 11, o texto de sempre do início de cada capítulo, você vai perceber, entre os 12 juízes de Israel, do livro de Juízes, a Bíblia diz: se o povo tornou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Quando alguém dizia acabou, vamos fazer o que a gente pensa que é bom, porque a moda agora é hoje, no século 21, é o que eu achar que é bom, é o que eu tenho que fazer. Eu sou crente, mas eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que eu quiser. Mas só que Deus olhou para o povo, e o povo fazia o que queria. Quando o povo fazia o que queria, Deus puxava a rédea para apertar um pouquinho. Ele levanta juízes como Otiniel, Eude, Abner, Baraque, Débora, Gideão, Jefté, perseguido pela família. E quando alguém disse não adianta, ele já levantou 11 e não deu certo. Mas eu gosto da Bíblia que ele diz: o bom não é o princípio das coisas. Quem lê Bíblia já entendeu isso aqui. O bom não é o princípio das coisas, o bom é no final delas. Levante a mão quem crê em profecia pela palavra de Deus. Isaías 43:18 diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. Lá no início, eis que eu faço uma coisa nova. Ele está dizendo: o teu início foi sofrido, foi de lágrima, foi de perseguição. Descansa, estou cuidando do teu final. Eu não estou preocupado com programação, com pregador, com quem canta. Eu estou preocupado com quem saiu de casa rasgando a alma para sentir a minha graça aqui. Quem saiu de casa meio com dor, meio com lágrima. Mas se eu for para lá, porque ele vai falar já foi 11 juízes, não deu certo. 11 líderes, mais nada. E Deus sempre tem um protocolo para quebrar na vida de alguém. Diga para esse irmão, diga Deus. Diga com fé, diga Deus. Sempre tem na tua vida um protocolo para quebrar. Diga, é a partir de hoje que Deus está olhando o protocolo na tua vida. E Ele está vendo que está tudo travado e alguém não te entende. E Deus está dizendo: eu vou lá, não vou mandar ninguém, é eu que vou quebrar o protocolo. Quebrar o protocolo. Olhar a mulher para si e dizer: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaço o que é corrente de ferro e vou caminhando contigo de mão dada. Quem pega isso aqui? Quem é?
que o anjo do Senhor apareceu a esta mulher estéril e disse: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Eu acho lindo isso aqui, irmãos, porque o anjo entra para quebrar o protocolo, sim ou não? Sim ou não? Até ali era estéril, sim ou não? Não tinha alegria, porque segundo a cultura, uma mulher que não tinha filhos era taxada pela sociedade como amaldiçoada. Ela não tinha filho, não tinha nada, não tinha prosperidade, a família parar, amaldiçoada, protocolo. E o anjo chega e diz: ora, até hoje era estéril, porém vou melhorar. Até hoje tu é travada. A sociedade te julga pelo apelido e diz: lá vai fulana, tanto tempo na igreja e só chora, tanto tempo na igreja e só perseguição. Aí o anjo entra na frente e diz: era assim, porque a partir de agora o porém de Deus chegou na vida dela, e ela está quebrando o protocolo e diz: terás um filho. Conceberás, porque eis que tu conceberás e terás um filho. E ele dá uma coisa, ele fala linda. Ele: sobre a cuja cabeça não passará navalha. Se tiver com a Bíblia aberta, acompanhe comigo o capítulo 13. Porquanto o menino será nascireu de Deus desde o ventre. Eu acho lindo, porque o projeto de Deus, a melhor dizendo, o que Deus queria fazer com Israel era colocar um projeto, diga, um projeto. E como é que se divide o projeto? Primeiro, a promessa do projeto, o nascimento do projeto e o segredo do projeto. Começa com o nascimento. Quando o menino chega, o anjo chega e diz: vai ter um filho, e vai colocar o nome dele de Sansão, que está traduzido no significado, quer dizer, um pequeno sol, porque ele tinha que brilhar em meio à escuridão. O sol não tinha que brilhar mais do que o Criador. Vou repetir: ele foi levantado para brilhar em meio às trevas, não para ser maior, mas para fazer a diferença. E qual é a contramão disso? É que tem gente que está querendo brilhar, foi levantado e está brilhando, mas está querendo brilhar mais do que o Criador que levantou ele. E o que Deus olhou para ele e disse: tu vai ser um sol pequeno, porque o grande sou eu. Sol pequeno. Outra coisa linda, a Bíblia diz que ele fala com a mulher chega correndo em casa e diz: marido, um homem chegou para mim, entregou uma mensagem que foi para quebrar o protocolo. Ele disse: que mensagem foi essa? Ele disse: eu vou ter um filho, e esse menino vai ser nazireu de Deus. Só que a gente não sabe como é que vai cuidar dele. Ele é um projeto de Deus, como é que vai fazer? Aí a Bíblia diz que quando eles não conseguem resolver na voz, na mão, do jeito deles, eles têm que descer para a oração. Vou repetir: quando não der jeito, quando não conseguir resolver, quando tiver tudo travado e você diz: agora acabou, Deus está dizendo: desce na oração que eu vou falar contigo. Quando eles descem, clamam e diz: Senhor, eu te clamo, manda este anjo mais uma vez, para que ele ensine como o menino vai ser cuidado. Deus ouve a oração, porque tem alguém que acha que a oração é jogada fora. Mas em Salmo 66, versículo 20 diz: bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Sabe o que é lindo? A gente cheio de falha, com dificuldade de se firmar às vezes. Alguém olha para essa mocidade, essa juventude e pensa que é fase de jovem, não sofre, mas tem prato de Satanás diariamente. E alguém olha e diz: mas eles são diferentes, daqui a pouco eles vão bem perceber o que está acontecendo. E Deus está clamando aos nossos ouvidos, dizendo: clama por eles também, porque a batalha é diária. Agora, quer um motivo para dar glória a Deus? A batalha é diária, mas a vitória é sempre no fim do dia, porque eles sempre vencem. Estão aqui dando glória a Deus. O nascimento do projeto. Quem é seu pai? Manoá. Manoá chega, isso é interessante. Quem me ouve, diga glória a Deus. Manoá chega e vê o anjo e diz: moço, foi tu que aparecesse para minha mulher? Fala comigo agora como tens, por favor, de criar esse menino que vai nascer. Aí ele diz três coisas:
no nascimento ele diz, o primeiro é o nascer, porque ele diz, ela vai ter um filho, nascer. Segundo, ele vai crescer. Terceiro, vai ser abençoado. Eu vim pregar com gosto de sair lá de Maceió com vontade de pregar, que é uma verdade para o coração de alguém que está preso em palavras negativas. E Deus está dizendo, contra Jacó não há encantamento. Praga alguma chegará na tua tenda, nem a morte prevalecerá. Porque quem disse que o menino ia nascer, ia crescer, ia ser abençoado, não foi o pregador, foi Deus, foi Deus. Foi Deus. A promessa, o nascimento e o segredo, hoje vai dizer, ele vai ser nazireu de Deus. Sabe o que significa a palavra nazireu? Consagrado, diferente. E sabe o que estamos fazendo aqui? Nós estamos em um culto, em uma multidão aqui que está aqui, de nazireus de Deus. Porque Deus não salva ninguém para ser igual. Deus não salva ninguém para continuar os maus costumes. E se não deu glória a Deus até aqui, não fica com raiva do pregador. Diferente, consagrado. É diferente, não tem nada não. Pela Bíblia tem sim. Não tem mal, não tem pecado. Vou pregar numa linguagem bem simples para você entender. Porque tem que se falar isso. Numa linguagem bem simples, não é pecado você pregar para drogado. Você pregar para alguém que pratica crime. Não é pecado você pregar para alguém que é cheio de ódio no coração. O que é pecado é você pregar para ele e ficar convivendo com ele todo dia. Porque você está atraindo o que ele quer propagar para você. E a Bíblia diz, um abismo chama o outro. E qual é a receita, irmão Bruno? Chega, ora a Deus, prepara uma palavra, queimando. Chega com 320 perto deles. Entrega o recado de Deus e quando ele dizer, vai, mas vocês não posso. O meu compromisso começa lá e termina lá também. Vem para lá. E o que é que o nazireu tinha? 3 coisas. Ele, diga comigo, não bebia, não tomava bebida forte, nem tocava no que é morto, nem raspava a cabeça. E é aqui que eu quero pregar para você. A Bíblia diz que ele olhou para ele e disse, ele não vai tomar bebida forte. Porque quem toma bebida forte é um alcoolizado, viciado, e é chamado na Bíblia de ébrio, que quer dizer embriagado. E sabe qual é o conselho para a mocidade, para o jovem de hoje? Vamos aqui, toma, ninguém vai ver não, bebe, ninguém está vendo. Aí sabe qual é a resposta que você vai voltar para casa? Que tem alguém que recebe esses convites aqui, porque o Senhor não prega para ventilador nem para parede. E ele olhou para mim e disse, diga para eles que quando vir o convite, toma aqui, você diz, não posso, já estou cheio. Tem glória a Deus ainda aqui. E ele vai dizer, mas é só um pouquinho, não vai fazer diferença. Você diz, já estou cheio, já estou alimentado. Ele vai perguntar porque ele é curioso. Ele vai dizer, não vi você comer e beber nada. Prova aqui, você diz, já estou cheio. Ele vai dizer, de que? Você diz, do Espírito Santo de Deus. Levante a mão. Sabe o que o Senhor está dizendo? Não vos embriagueis no vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ele não tomava bebida forte. O nazireu, e a vai apertar. O nazireu não tocava no que é morto. Tem várias aplicações para não tocar no que é morto. Mas uma coisa é, o morto aqui é uma coisa que não é para lembrar mais. Porque tem gente que já liberou perdão, mas a primeira oportunidade ressuscita o morto e lança em roxo, joga na cara. E Deus está gritando na tua alma dizendo, tu não perdoaste, para de ressuscitar o morto. Já perdoou, mas ressuscita o morto. Hoje é diferente, mas constantemente
se apega ao passado, perdões para esfregar na cara. Isso não é perdão, isso é tocar no que é morto. E Deus está dizendo: se eu te perdoei e não toco mais no morto, por que é que você tem tocado no morto de alguém? Você lembra quem era você? Está dando glória a Deus agora. O dialeto é bonito, se veste composto, mas antigamente aí fora era um morto ambulante. Aí o Senhor olhou para você e disse: vou dar vida e não vou lembrar do morto. Aí você vem para cá, Deus lavou no sangue, derramou sua graça, a autoridade desceu sobre mim, eu vou pregar. O Deus do céu está dizendo: se eu te perdoei, você é diferente. Para que lembrar do morto do teu irmão? Libera perdão e vive na comunhão de novo. E o mais interessante, como passava a navalha sobre a sua cabeça. E eu não entendi ainda até hoje sair, irmão Bruno. Vou explicar. O navalha na cabeça era porque o segredo de Sansão não estava na emoção, estava no compromisso que ele tinha com Deus. O segredo de Sansão não estava no que ele aparentava ser, estava na comunhão que ele tinha quando ninguém olhava. O problema de Sansão é que nós vamos ver lá na frente que ele brincou com a certeza do que ele tinha. E a Bíblia vai dizer que o que era interessante, que não podia raspar a cabeça. Antigamente era normal os homens ter cabelo longo e fazer tranças no cabelo. Mas o que chamou a atenção em Sansão é que Sansão tinha 7 tranças com ouro no final. E essas tranças são 7, que é símbolo do candelabro. E o que é o candelabro? Lá de Apocalipse, 7 castiçais de ouro, cada um é derramado azeite para o culto, e tem buracos nele que transportam o azeite para quem está segurando. E o que é que tem os 7 castiçais? Entre eles tem o Espírito do Senhor, conhecimento, entendimento, fortaleza, tem conselheiro e tem poder e graça. E o que é que Sansão tinha? Um candelabro no cabelo. Tem gente que não entendeu, eu vou melhorar. O que era que Sansão tinha? O candelabro, diga, o candelabro. Os 7 era para cima, para o azeite ficar lá. E o candelabro de Sansão, os 7 era para baixo. Não entendi, irmão Bruno. É porque quando o azeite pingava em cima, descia na vida de Sansão. Sabe por que você está aqui? É porque é bonito e é bonito não. É porque Deus tem um candelabro chamado azeite na tua vida. E está diariamente derramando sobre a tua cabeça. E que azeite é essa presença do Espírito Santo? E alguém passa na rua e diz: não sei com a prova dessa lá em campo. É porque o candelabro está derramando azeite na cabeça. E alguém diz: não sei como ela canta, como prega e como continua. É porque quando alguém pensa que vai parar, o azeite corre do céu e desce na cabeça e espalha sobre a família. E Deus, vou deixar você adorar. Vou deixar você adorar. Vou deixar você dar 10 segundos de glória a Deus, 10 segundos de aleluia, 10 segundos de língua estranha, 10 segundos para receber a graça de Deus. Quem tem o adorador, a sua alma, abra a boca, coloca para fora, porque o castiçal está derramando azeite. O que é que está acontecendo aqui em Barra de Santo Antônio? É que Deus estava com o candelabro lá e fez assim na igreja. Derramando a graça para você ficar de pé.
que era o símbolo do candelabro, que era a presença de Deus que derramava azeite. Mas o maior exemplo de Sansão era duas coisas. Quantas coisas? Quantas coisas? Três coisas, melhor dizendo. Primeiro, porque uma leva a outra. O Espírito do Senhor, digo, o Espírito Santo, impulsionava ele. E o que é isso, irmão Bruno? É saber que você só está indo porque alguém está te impulsionando. Que o Espírito do Senhor impelia para o arraial contra os filisteus. E o que é impelir? Fazer avançar. Sabe qual é a palavra de Deus neste momento para você? Você pensou em parar, e Deus está dizendo: estou te fazendo avançar. É devagar, mas é devagar mesmo que chega. Porque a vitória não é de quem corre, é de quem chega. Tem gente que está correndo para chegar sem submissão, sem obediência, sem reconhecer a liderança. E Deus está dizendo: vai correr, mas vai cansar. Agora vai comigo para tu ver se tu não chega. Tem duas coisas. Como é que ele avançava? Deus estava no controle. Primeiro exemplo. Deus está no controle. Diga: Deus está no controle do barco. Você lembra de Marcos capítulo 4, versículo 38? A Bíblia vai dizer que os discípulos estão na frente e Jesus está na proa, atrás, dormindo, com a cabeça no travesseiro. É lindo. Enquanto o povo está olhando para a tempestade, dizendo: vamos morrer, Jesus está descansando. Isso aqui é para quem está no culto desde 7 horas, irmãos. Deus está dizendo: você veio com peso, e Deus está dizendo: descansa. Porque se eu estou descansando, igual meu filho, deixa comigo o que eu faço. Quando a tempestade vem, eles incomodam o mestre, não te importa que perecemos. O vento, a tempestade vem, o mar vem, nós estamos na frente, está tudo perdendo o controle, só está atrás. Eles: coisa boa, vem para trás, deixa eu ficar na frente agora. É nessa brisa que Deus quer falar com você. Sabe o que Deus está dizendo? Para de tomar a frente para resolver, fica atrás. Agora clama meu nome, deixa eu resolver. Em nome de Jesus. Quando ele toma a frente do barco, olha para cá, ele olha para a tempestade e diz: acalma-te, vento, aquieta-te, mar. E a Bíblia diz: e surgiu uma grande bonança. Eles olhou, ainda deu uma corrigida nos discípulos e disse: por que temeis, homens de pouca fé? Aí eles, atemerosos, disse: que homem é este? Perdeu de dar glória a Deus. Que homem é este? Não tem aparência, não tem formosura. Estava dormindo, deixando a gente já morrendo. Ele olhou para o mar e disse: acalma-te, vem, aquieta-te, mar, porque tu está se levantando com meu filho e mexeu com meu filho, mexeu comigo. Que homem é este? Que até o mar e até o vento lhe obedecem. Segunda coisa, Sansão era tão dependente que ele era como uma flecha. Diga: um barco e uma flecha. Como é que o senhor prova que ele é uma flecha? Salmo 127 diz: se o Senhor não guardar a cidade, vigia de forma errônea o sentinela. Se o Senhor não trabalhar e edificar, em vão trabalham os edificadores. E ele diz: os filhos são herança do Senhor. Olha para cá, mãe, olha para cá, pai. Os filhos não são maldição, são herança do Senhor. E o fruto do seu ventre, o seu galardão, como uma flecha na mão do valente. Assim é a mocidade na mão de Deus. Irmãos, isso aqui, se você não der glória a Deus, eu vou parar de pregar agora. Deus está dizendo: você quer fazer de uma forma que você acha, mas Deus está dizendo: vem na minha mão como uma flecha, porque quando eu engatinar eu te jogo em lugares de honra. Não está no Espírito
que eu preparei. Mas já vi certa vez e disse: eu posso até cair numa mão, mas não seja na mão do inimigo. Que eu caia que eu caia na mão de Deus. Ei, moça, rapaz, tá doendo. Tem alguém que não te entende, mas Deus está dizendo: se está quebrando o vaso, descansa. Está na minha mão. Está na minha mão. Sansão, homem honrado, ele cresce na graça, ele é abençoado. Tem dois fatos que eu não vou caminhar porque não vai me dar tempo. O primeiro fato é que ele coloca fogo na cauda das raposas. Ele coloca fogo na cauda da raposa. É interessante que alguém diz: vamos amarrar Sansão, vamos deixar ele preso, que eu quero saber se ele é crente mesmo. E a força de Sansão não estava nas cordas nem no braço, estava no compromisso. É ter força, jovem? Compromisso, responsabilidade. Não estou entendendo, irmão Bruno, não tem idade para trabalhar, não é responsabilidade com os trabalhos da terra. Se você está se preparando para ter responsabilidade com os trabalhos da terra e não tem responsabilidade com o Senhor, então o Senhor está dizendo: primeiro se responsabiliza e fica comigo que eu vou fazer você ter responsabilidade com a terra. A verdade, irmão, é que estão querendo oprimir, estão querendo abafar, estão querendo destruir o fervor da mocidade. Eu não cheguei a esse tempo, mas ouvi e me alegrei muito com os pastores que falaram para mim que sempre no início do trabalho de festa, Jesus não estava preparado para batizar no encerramento, ele batizava no primeiro ensaio. Antes de toda a festa tinha vigília, dava trabalho para tirar o menino de dentro da igreja. 5h30 o pastor colocava de pé e eu gritava. Diz o meu pastor de Pernambuco, disse que 5h30 colocava o jovem de pé para ir para casa. Quando eu disse a igreja de pé, o irmãzinho lá atrás dizia: agora não, ainda tem 2 horas aqui com Jesus. Oh, Jesus. Sansão coloca fogo nos rabos das raposas, nas caudas, e alguém diz: vamos prender ele. Ele toca fogo na cauda das raposas e joga na seara do filisteu. E o filisteu é frio, contrito, não gosta de poder, e com ele tudo tem defeito. Aí Sansão diz: não gosta não entende não, se escandaliza com fogo, então vou botar fogo aí onde vocês estão. Porque não é a frieza que tem que abafar o fervor da igreja, é o fervor da igreja que tem que entrar na frieza. E como é que entra? Pela Bíblia. A Bíblia diz em Jeremias 23, 29, dizendo: não é a minha palavra como fogo, mas é alguém que tem o coração de pedra. E ele diz: é fogo para quem está frio, e para quem tem o coração de pedra, é um martelo que esmiuça a rocha. Sabe o que Deus vai fazer, juventude? Deus está dizendo ao nosso coração nessa noite, para quem quer e pega essa palavra para casa: eu vou arrancar o coração de pedra e colocar o coração de carne, mas eu não perco o meu povo de Cristo. Sansão joga as raposas com fogo, pega a queixada do jumento, e Sansão está tão convencido, irmão, olha para cá, está na Bíblia. Sansão está tão convencido que ele só guerreava, ele só batalhava. Quando ele derrotou com a queixada de jumento, ele fez até um hino. Não entendi, irmão, você vai entender. Estava tão cheio de si que ele começou a compor um hino exaltando ele. Ele disse: com a queixada matei um montão e 2 montões, porque eu sou forte. E Deus de cima olhando: vou mostrar quem sou eu na sua vida. Depois da queixada de jumento, teve os erros da vida de Sansão. E onde é que isso está escrito? Abra comigo, por favor. Capítulo 16 do livro de Sansão, e eu caminho para concluir
depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Sorek, cujo nome era Dalila. Qual é o primeiro erro? Falta de vigilância. Porque não é necessário procurar onde é difícil de se achar e onde é complicado. Os pais disseram para ele: aqui não tem bonitas. Ele disse: mas eu quero o que eu quiser. E ele, por falta de vigilância, bate os olhos quem não é para ter. Segundo, a amizade com o perigo que eu falei. Não conseguimos ter comunhão e convivência com pessoas que andam na contramão do que a Bíblia manda. Nós temos que pregar, nós temos que falar a verdade, não com julgamento, mas com a verdade. Porque se tem um pregador que muita gente não quer pregar porque nunca mais volta na igreja, é sobre João Batista, e ninguém quer falar dele mais. Eu vou caminhar aqui. Você lembra de João Batista? Ele era todo barbudo, vestido com pelo de camelo. No sol, irmão, é prova. Ele se alimentava de mel e gafanhoto. E sabe que alguém que está querendo se denominar como profeta hoje e está dizendo: é o João Batista do século 21, só dá mel para o povo. Agora diga para esse irmão: já provou do mel? Só diga se for com fé. Diga: já provou do mel? Diga: já provou do mel? Agora você está pronto para o gafanhoto. Já comia mel, mas comia o gafanhoto. Porque o mel é doce e faz alguém voltar para ter mais. E o gafanhoto é amargo, mas transforma a vida pela verdade. É melhor ser transformado por uma verdade que dói do que uma falsa verdade que vai me levar para o inferno. O que Deus está dizendo é: o gafanhoto no início você não vai gostar, mas eu quero ver quem te engana aí por essas ruas. E qual era a mensagem difícil de João Batista? Era que ele olhava para os pequenos e dizia: arrependei-vos, porque o reino dos céus é chegado. Eu vos batizo com água ao arrependimento, mas tem um após de mim que pode batizar com o Espírito Santo e com fogo. E alguém diz: é fácil pregar para pequeno, pedir conselho, pregar uma mensagem de conselho para pequeno. Aí lá vem os fariseus: que profeta é esse aí, que está arrastando multidão e todo mundo olhando para ele? Aí quando vem chegando os fariseus, ele para a pregação com os pequenos e diz: ei, agora eu vou pregar para os grandes, porque a mesma boca que conserta embaixo, conserta em cima. Ele olhou para os fariseus e disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir fruto digno de arrependimento, porque vocês se escondem em algo que é aparente, mas o Senhor conhece vocês. Conserta a casa. Você não está percebendo que você vem para o culto e volta da mesma forma? Conserta a casa, rapaz. Falta de vigilância, amizade com perigo, expôs a vida, ou seja, a intimidade. Versículo 17 ao 19. Perceba, no capítulo 16, versículo 17, ele diz: e descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha na minha cabeça. Ele contou um segredo para quem não era para contar. E sabe qual é a verdade? Tem gente abrindo a vida para todo mundo, e Deus está dizendo: vou selecionar quem vai estar contigo chorando. Porque estar conosco sorrindo é bom, mas o Senhor veio aqui selecionar, dizendo: se alguém desceu contigo chorando, vai subir se alegrando. Mas quem não desceu contigo na lágrima, não recebe o louvor quando você subir. Seleção. Ele conta a sua intimidade. Por último, quarto erro: autoconfiança. Aqui eu caminho para concluir. A autoconfiança de Sansão é que quando ele levantou, ele já estava sem os cabelos, cortaram, e ele ficou com a cabeça raspada. E daqui para frente me move o coração, porque éramos como Sansão, sem identidade, sem comunhão, indo para o culto por ir, participando da festa por participar, sem apresentar no Senhor a oração. Tem oração para tudo hoje, mas faz tempo que alguém não leva para o altar dizendo: Jesus,
me batiza com o Espírito Santo e com fogo. Jesus, me dá graça para convidar alguém que está afastado, que é da minha casa, para ele ir para o culto, e o Senhor falar com ele, colocar ele no altar em lágrimas, e nunca mais ele sair daqui. Eu estou pregando para mim, irmãos, porque por esse ano eu já vi Jesus salvar filho, já vi Jesus salvar mãe, já vi Jesus salvar pai, mas eu não me entristeço e aguardo o tempo do Senhor, para que o Senhor entrar na minha casa e salvar minha mãe, salvar meu pai, salvar meu irmão, e junto eu chamar todo mundo e dizer: Jesus operou na minha vida e fez um trabalho na minha família também. Não desista da sua casa, moço. Não desista da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos. A Bíblia diz que Sansão é autoconfiante. Ele está sem o cabelo, mas ele diz: vou me levantar e vou destruir os filisteus como sempre destruí. Aí o texto é claro e crava a nossa alma doendo, dizendo: ele não sabia que o Espírito do Senhor já tinha se retirado dele. Sabe qual é a verdade? Tem gente que está aqui, ó, e sabe que saiu dele uma essência lá de antigamente. O Senhor está tratando com você, dizendo: tu não sabe que eu te conheço, filho. Tu não sabe que foi eu que te trouxe, moça, para falar contigo face a face. Tu acha que eu não sei que tu se preparou e disse: Deus, parece que o culto não é o que eu quero. E o Espírito que me revela para falar para pessoas aqui dos departamentos, eu disse: eu te conheço, moça. Eu sei quem é você. Desde o ventre da tua mãe te separei como nazireu na minha casa. E alguém diz: você é igual. E eu digo: ele é diferente. E eu vou ensinar ele que eu tenho negócio com ele na terra. Ele fica autoconfiante, mas ele não sabia que o Espírito tinha saído dele. Conclua agora. Diga comigo duas coisas: o preço. Diga com fé para concluir. Diga: o preço da desobediência. Diga: o poder do arrependimento. Qual o preço da desobediência? Está lá no capítulo 16, versículo 21. Leia comigo. Versículo 20 diz: e disseram os filisteus: desobedi Sansão. Versículo 21 diz: então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-lhe descer a Gaza e amarraram com 2 cadeias de bronze e andava moendo no cárcere. A desobediência, por isso aqui, olhe para cá, irmãos, eu estou com o temor de Deus para falar isso aqui. A desobediência causa 2 coisas: cegueira é inevitável, sofrimento é inevitável. Porque quando ele desobedece, se autodenomina grande e poderoso, Deus permite arrancar os olhos. Você já imaginou isso aqui? Deus permite arrancar os olhos e ele está preso num cárcere sem visão, porque tem gente que está no culto, mas tem sem visão para nada mais. Está preso sem visão, e a Bíblia diz: e morrendo no cárcere. Quando eu vi a palavra morrer, não dá para lembrar de outra coisa a não ser cana. Você já tomou caldo de cana? Diga amém. Você já viu o homem preparando o caldo de cana? Ele passa a primeira vez, morre. Puxa ela, passa de novo. Puxa ela, dobra e passa de novo. Se for mesquinho, ele ainda dobra outra vez e passa de novo. E do outro lado, ela sai moída. Presta para alguma coisa? Presta para alguma coisa? Tem utilidade de algo? Sansão estava sem visão e sem utilidade. E na mente dele, porque a mente dele dá para pensar igual a mim, ele disse: agora acabou para mim. Acabou a minha história. E tem gente que falou isso ao vir ao culto. E Deus está dizendo ao teu coração: não acabou. É agora que eu recomeço um capítulo novo na tua vida.
Depois da cegueira, depois do sofrimento, porém, a Bíblia diz: e o cabelo de sua cabeça tornou a crescer. E o que é o cabelo na cabeça? Enquanto houver raiz, o cabelo crescerá. Ou seja, enquanto o candelabro que estava amarrado na trança, a presença vai voltar. Vou repetir. Você lembra lá do primeiro amor? Aquele amor lá do azeite de tecido, você não queria saber nem quem ia pregar, nem quem ia cantar, nem nada. Você queria ir para o culto para dar glória a Deus. Aquele azeite vai voltar. A presença do Espírito Santo vai voltar e derramar sobre a sua vida. Enquanto houver vida, há esperança para Deus de Abraão. E agora eu concluo o poder do arrependimento. Versículo 28 ele diz: então Sansão cego, moído, se agarrou com o moço, levou ele para as pilastras. Ele faz uma oração dividida em 3 partes. Diga comigo: clamor, lembrança e força. Ele diz: Senhor, eu te peço, eu te clamo, sinal de socorro. Ele estava dizendo: eu não aguento mais. Segundo, lembrança. Ele disse: lembra-te de mim. No primeiro amor, que eu estava na comunhão com o Senhor, eu sei do meu erro. E se tem uma coisa que move o coração de Deus, é um coração arrependido. Lembrança, obras. E segundo, dai-me força. E ele diz: diga comigo, só mais uma vez. Diga com fé para ficar de pé. Diga só mais uma vez. Eu te clamo, eu te peço. Faz de novo. Faz de novo. Faz de novo. Ele vai fazer de novo aqui hoje. Ele vai fazer de novo aqui hoje. Igreja de pé com a permissão do pastor Antônio. Fique de pé dando glória a Deus, irmão. Segure na mão desse irmão. A cantora sempre vai louvar para a gente encerrar. Antes da cantora louvar para a gente encerrar, eu quero conhecer as pessoas que nos visitam, que quem sabe por um momento ou outro se deparou com algum momento dessa mensagem para si. E aqui é a oportunidade que o livro do céu está aberto e a caneta está posta. Para quê? Para ele jogar os pecados no mar do esquecimento. E com essa caneta assinar teu nome no livro da vida. Tem alguém que nos visita que ainda não é crente? Só quero saber quem não é crente. 2 moças ali. Tem outro rapaz ali. Está vendo esse Sansão aqui? Ele passou por dificuldade, mas o arrependimento dele trouxe o perdão de Deus. Como é que o senhor prova e não prova? E alguém entra na discussão dizendo que Sansão não foi salvo. Mas como é que me explica Hebreus 11, versículo 32, versículo 34? Quando ele diz: eu poderia gastar tempo falando de muitos, e eu poderia falar de Gideão, de Jefté, de Sansão, que da fraqueza, diga, da fraqueza, tirou força. Essa é a receita de Deus para a sua vida aqui hoje. Essas 2 moças e rapaz, o convite do céu está aberto. A porta que leva você ao perdão está aberta aqui, não por mim nem por ninguém, mas pelo Jesus que te trouxe aqui para ouvir a palavra dele. Vocês querem entregar sua vida para Jesus? Querem voltar para a casa do Pai? Se for adolescente, voltar para este departamento. Se for jovem, voltar para cantar na mocidade. O que Deus está dizendo é: o convite está posto, e nunca mais vão te conhecer pelo apelido, mas vão te dar uma nova essência e uma nova vida comigo. Até o fim do culto ainda tem oportunidades. Eu não vou chamar ninguém aqui para frente. Alguém conhece que não é batizado com o Espírito Santo? Eu só quero que você feche seus olhos, curve sua cabeça, dê as mãos ao seu irmão. Pode soltar o playback. Nessa brisa constante, se você está liberado para dar glória a Deus e conversar com Ele. Nessa brisa que é uma graça de Deus que faz eu e você voltar para casa pensando, o Senhor está dizendo: eu vou cantar contigo uma oração que muita gente não lembra mais. A irmã Cíntia vai louvar um hino que tem muita gente que está precisando ouvir hoje. Feche seus olhos.
Dá para ouvir o seu sussurro daqui. Imagina Deus lá de cima. Tem pessoas que a alma está gritando de socorro e Deus está dizendo: trouxe você aqui para você cantar comigo. E qual é o hino que eu vou cantar, Senhor? É o hino que clama que você precisa de mim. Escute. Aleluia. Jesus. Só a presença de Jesus na minha vida justifica. Jesus pode batizar a pessoa sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar. Você não tem voz, mas ele entende o teu sussurro. Escute. Sua presença me encoraja, minha amiga. Se você se sentir à vontade, coloca a mão no ombro dele, no ombro dela. Em Jesus Cristo, Coloca a mão no ombro dele. o que Bota a mão no ombro, isso. Na mocidade de visitantes também. sem poder. Tá vendo essa mão no ombro? É o Espírito Santo dizendo: descansa teu coração. Escute. Não me deixe sozinho, Derrama um som de quebrantamento aqui nessa mocidade, Jesus. Na nave da igreja, olha a lágrima do teu filho agora. Derrama da tua presença quebrantadora agora. Na autoridade do teu filho amado. Derrama agora. Senhor, De olhos fechados, pela fé, ele está caminhando aqui no meio. Ó. Ele está colhendo a lágrima que desce como a chuva e Deus colhe e leva para o céu. só tu entende É assim? e não me Censuras. embora eu sei que te Eu aborrece, sei, Jesus, eu sou falho. mas eu te peço, por favor, meu Deus, esqueça as muitas falhas que eu Chore, chore na presença dele. Amanhã pode ser uma noite de avivamento
está bom, hã? Está gostoso o ambiente. Vocês querem mais ainda? Glória a Deus. Vocês querem mais? Glória a Deus.